Louvado seja Deus, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. O Senhor está presente em nosso meio. Nós glorificamos a Deus porque o Senhor tem nos dado a sua graça, tem nos dado o seu amor, tua misericórdia. Deus tem dado para nós momentos de alegria, momentos de renovo na presença do Senhor. E nessa manhã nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para glorificar o nosso Deus. Nós entregamos o nosso culto ao Senhor, estamos entregando o nosso culto ao Senhor. E nessa hora, a palavra do Senhor que vai falar conosco, a palavra do Senhor vai falar comigo, com você, vai falar com nós, vai falar conosco nessa manhã. A palavra do Senhor vai falar aos nossos ouvidos e que nós possamos desagravar os nossos ouvidos, porque quando o nosso Deus fala, nós temos o Senhor como nosso Pai. Como o nosso Deus fala, nós paramos e ouvimos, nós estendemos os nossos ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero te convidar para abrir suas Bíblias na primeira epístola de João. Esses versículos nós vamos ler aqui. Nós vamos ler a partir do versículo 3 até o versículo 17. Nós temos a primeira epístola de João, no capítulo de número 2, do versículo 3 até o versículo 17. Os irmãos acompanhem comigo essa leitura. Fala sobre os mandamentos, a observância dos mandamentos ao amor e o amor fraternal, a separação do mundo, né? Hoje nós não temos visitantes, né? E são visitantes que já ouviram a palavra de Deus, e Deus mais uma vez quer falar conosco, né? Nós somos servos do Senhor e o Senhor fala conosco da forma que quer, do jeito que quer. E que nós possamos entender a palavra de Deus nessa manhã. Glórias a Deus, vamos ler. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Versículo 7. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós. Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe por onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Eu glorifico a Deus, porque Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado das nossas vidas, Deus tem cuidado. Eu gosto de glorificar a Deus pelo cuidado de Deus para com a gente, para com a minha vida, a vida da minha família. Eu louvo a Deus porque nós não podemos identificar, nós não podemos prever 10 minutos da nossa vida, 5 minutos adiante. Mas o nosso Deus, Ele prevê a eternidade. Nós glorificamos a Deus por isso, porque o Senhor, mesmo a despeito de grandes adversidades, de grandes coisas que a igreja do Senhor, não somente a igreja local, mas a igreja do Senhor tem sofrido, a igreja do Senhor tem passado grande momento na história, e a igreja do Senhor continua caminhando para os céus. Glórias a Deus, porque essa palavra falando ao meu coração, e é a palavra de Deus, e essa palavra falou ao meu coração, tem falado ao meu coração poderosamente. Talvez eu não consiga expressar, não vou conseguir mesmo, porque quem expressa é o Espírito Santo de Deus, que vai falar conosco através dessa palavra. E eu quero somente ser o canal de Deus aqui, pontuar nessa hora alguns pontos. O apóstolo João, que escreveu essa epístola, era o mesmo apóstolo, aquele discípulo amado, aquele discípulo filho de Zebedeu, era pescador, né? Morava ali em Betsaída, na Galileia, naquela região ali onde Jesus chamou vários discípulos, né? Dos 12, Deus chamou alguns discípulos ali pontualmente. Deus, o Senhor Jesus Cristo caminhando na beira do mar, Ele viu vários talentos ali, né? Trabalhando ali, e João junto com seu irmão, João e Tiago eram os amigos de Jesus, né? Junto com Pedro, Simão, nós podemos ver pela história que eles eram o círculo íntimo de Jesus, né? Porque Jesus, quando andou aqui, ele era humano, 100% humano e 100% Deus. Mas ele precisou também de ajuda, ele precisou de ouvidos, ele precisou de pessoas como nós precisamos aí dia a dia. Às vezes pessoas nos ligam, pedem o nosso telefone, né? Às vezes pede o seu telefone, eu posso te ligar, eu posso conversar com você. Então, irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo naquela época não tinha nada disso, mas ele precisou de pessoas como nós. Ele era Deus, mas ele também era humano. E ele precisou de pessoas para ouvir a ele no momento de tristeza, no momento no momento de que ele estava para ser tentado. E ele sempre teve esses amigos por perto, né? Apesar de os discípulos serem 12, mas ele teve sempre esses 3 por perto: Pedro, Tiago e João, né? E esse discípulo é o único dos discípulos, né, dos apóstolos, que morreu de morte natural, né? Os outros foram martirizados, foram testemunhas até a morte. João também foi testemunha de Cristo até a morte, mas ele morreu em sua velhice, e pelo que diz a história, os traços das epístolas, né, comparando com os escritos dele, ele também escreveu Apocalipse, né, Revelações, ali na ilha de Patmos, e ele também escreveu o Evangelho de João.
E pelo o dito daqui do escopo do texto, quando ele fala filhinhos, né, você pode entender que ele era um idoso, um senhor, um pastor idoso que estava na igreja, e ele via as épocas que a igreja ia passando, as estações, né? As estações vêm e vão e a gente não pode fazer nada, a gente tem que simplesmente vivê-las. E o apóstolo João, pastor dali da igreja de Éfeso, ele estava velho na igreja de Éfeso, e ele via várias coisas acontecendo. E essas epístolas, ele deixou para nós vários ensinamentos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Ensinamentos, coisas que são ditas, nós vemos no nosso dia a dia, coisas que aconteceu lá na Grécia, né? Lá naquelas igrejas da Ásia ali, e vinham acontecendo nas igrejas, e os pastores precisavam tratar essas coisas. E conforme os pastores, os anciãos da igreja, iam vendo essas coisas, eles, direcionados por Deus, firmados na palavra de Deus, as coisas vão acontecendo, mas nós, irmãos, nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Se nós somos crentes, somos cristãos, se nós declaramos um dia que o Senhor Jesus é o nosso Senhor, que Ele é o Senhor das nossas vidas, nós precisamos, não importa as estações, não importa entrar o verão, não importa entrar o inverno, o outono, a primavera, que você pode parafrasear para outras estações da sua vida. Leva isso para a tua vida. Leva as estações que você já passou, que você tem passado. Essa palavra vai falar conosco nesse sentido, no sentido de nos consertar. A palavra de Deus, ela nos conserta, ela nos traz a luz, ela é a luz para nós. E nós, como cristãos, o Espírito de Deus fala à igreja. Não importa a forma, o Espírito de Deus, quando Ele fala, nós discernindo o Espírito, a palavra de Deus vem aos nossos corações e nos traz transformação. E o apóstolo João, já avançado na sua idade, ele escreve um alerta à igreja, né? Se você vê o início dessa carta, ele não endereça, não tem endereço, né? Como as cartas paulinas, ele não tem um endereço ao pastor tal, ao ancião tal, ao pastor que está na igreja tal. Ele escreve essa carta para a igreja do Senhor. Tanto que essa carta chegou a nós, né? Nós louvamos a Deus que essa carta chegou a nós. E ela é tão atual que vão passar os tempos, eu vou ficar velhinho, vou morrer, se Jesus não voltar para mim, e a palavra do Senhor vai continuar sendo a mesma. Porque a palavra do Senhor é a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela fala com a igreja do Senhor do passado, ela fala com a igreja do Senhor do presente, e ela vai continuar falando com a igreja do futuro, porque é a palavra do Senhor. Ninguém pode mudar, ninguém pode interferir o que a palavra do Senhor quer dizer. E nessa manhã, o apóstolo João deixou para nós um grande alerta, um alerta para as igrejas, um alerta para os crentes, né? E lá em Apocalipse, alguns capítulos terminam como: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito ouça o que o Espírito diz às igrejas. E alguns versículos têm essa pronúncia. Quem tem ouvidos, quando ele fala quem tem ouvidos, é para crentes. É para aqueles que têm o ouvido apurado, que sabem quando Deus está falando com você, quando Deus está falando comigo, com a gente. Quando Deus fala ao nosso coração, não tem como a gente olhar para o lado e falar, não é comigo. Não adianta. A palavra de Deus, ela é direcionada a nós, e o nosso Deus, Ele fala conosco. Muitas das vezes, maioria do tempo, nossos ouvidos estão agravados. O ouvido do homem, o ser humano, é agravado pelo pecado. É agravado por coisas que o mundo oferece, coisas imundas. Nós precisamos pontuar aqui, nós estamos no meio de crentes aqui. Nós precisamos pontuar, nós precisamos entender o que a palavra está falando com a gente.
Não está falando com o meu vizinho do lado, está falando comigo. Essa palavra está falando comigo. E ele vem alertando sobre coisas que vinham sorrateiramente entrando na igreja. Ele via entrando na igreja local, mas ele sabia que aquilo ia afetar a igreja do Senhor, a igreja universal, a igreja num todo, né? Então aquilo vinha afetando, entrando sorrateiramente, minando, tentando minar a estrutura já formada pelos apóstolos, pelos profetas, a estrutura já deixada por Jesus. Quando Jesus Cristo esteve aqui, confirmou, né? Jesus Cristo esteve entre eles e está entre nós também, mas Jesus Cristo esteve, viveu com eles ali, naqueles momentos, e Jesus Cristo em todos os momentos ia alertando eles, falando através de parábolas, falando através de gestos, de situações. Jesus Cristo ia pontuando e mostrando para eles, e quando João chega na velhice dele, ele passa a entender muitas coisas. Então ele começa a entender as coisas que de próprio Jesus ia falando. Cuidado com aqueles que vão entrar nas igrejas, levando cativas as mentes, aqueles ensinamentos que vêm escusos, né, escurecidos, vêm com a capa do evangelho, do cristianismo verdadeiro, mas se você aprofundar, já está podre. E tem muitos comendo isso, tem muitos falando, usando as tribunas para falar coisas que não são de Deus. Só que o nosso Deus, ele é puro. A palavra de Deus é pura. E o nosso Deus, ele nos chamou para a limpeza. Ele nos chamou para estarmos em purificação, em santificação diante dele. E essa palavra fala do mundo. Fala daquilo que há no mundo. As coisas que há no mundo, ou seja, não é no mundo físico, mas as coisas que vão regendo a sociedade, né? As coisas que vão regendo a moralidade, a ética, que vão regendo as coisas que você pode pensar aí agora, coisas que não era normal, e hoje em dia está tão comum, né? Nós não vamos entrar aqui nesse âmbito de analisar o progresso disso quando foi lançado, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos deixou, ele nos dá, o Senhor Jesus Cristo nos deixou o Espírito Santo para nos dar o espírito de discernimento. E nós, como cristãos, ouvintes da palavra, precisamos ter discernimento na palavra de Deus, discernimento naquilo que o Senhor deixou para nós, naquilo que Ele quer falar. E o apóstolo vinha falando, ele reafirma para os crentes pontos doutrinários, pontos fundamentais que Jesus já tinha lançado, que os apóstolos, os profetas tinham lançado as bases da igreja. Então, coisas que o inimigo de nossas almas, o mundo, né? A palavra diz que o mundo jaz do maligno. E se o mundo jaz do maligno, nós que somos da luz, nós que somos cristãos, nós que somos do dia, nós que somos servos do Senhor Jesus Cristo, nós não ouvimos o mundo. Nós nem nos importamos com o que acontece lá, porque o nosso alvo é Jesus. Nós continuamos seguindo a Jesus. Não importa as estações, as épocas, nós continuamos seguindo ao Senhor Jesus e Ele vai cuidando das nossas vidas. São coisas que no nosso dia, nos nossos dias, hoje em dia, é tão comum, mas acontecia também naquela época. E ele, o apóstolo João, com sabedoria, guiado pelo Espírito, escreveu essas cartas. E ele pontuou, ele trata de alguns assuntos, né, nesses primeiros versículos que nós lemos, de 3 ao 17, ele trata aqui, ele faz algumas observações a respeito da fé firmada em Jesus Cristo. São 3 pontos que eu anotei para a nossa meditação: a fé firmada em Cristo Jesus, o amor de Deus em Cristo Jesus e a obediência aos mandamentos que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Então, irmãos, são 3 pilares que nos ajudam a discernir
quando as coisas mundanas vêm tentando afetar a nossa fé, vem tentando afetar a nossa casa, a nossa igreja, vem tentando afetar o rebanho, os pastores, aqueles que são pais, eles sabem muito bem o que passa na televisão, o que o seu filho pode ver, o que não pode. E nós precisamos ter o mesmo discernimento, mas espiritual, discernimento profundo na palavra. Foi pregado aqui no culto de missões sobre profundidade. A palavra nos é dita, nós lemos a palavra, mas qual a profundidade com que nós temos dado essa profundidade à palavra de Deus? Qual é a profundidade, qual é o discernimento que nós gastamos um tempo, nós deixamos de fazer certas coisas para aprofundar naquela palavra que nós ouvimos? Aquela palavra de domingo foi boa, mas qual é o discernimento? O que você trouxe para a sua vida? O que eu tiro para mim? O que aquilo vem me fortalecer? O que aquilo eu posso separar para poder falar para alguém que chega lá fora e pergunta para você uma pergunta idêntica àquilo que você tem a resposta? E qual é a profundidade que você tem? Qual é a profundidade que nós como cristãos temos? A palavra de Deus está falando para mim também, está falando para nós. Nós precisamos nos aprofundar, precisamos deixar de achar que nós ainda precisamos do leitinho racional e nós precisamos aprofundar, precisamos de comida sólida, precisamos de coisas que nos venham trazer desafios dentro da palavra, discernidos pelo Espírito Santo de Deus, coisas que nos venham desafiar, que nos venham mostrar para eles, venham mostrar para o mundo que você, que eu, que nós somos separados desse mundo. Não importa a adversidade, não importa a sujeira que está lá fora, nós continuamos cristãos, nós continuamos servos do Senhor, firmados na palavra. Nós não precisamos mostrar para ninguém, nós não precisamos mostrar o que nós temos. Eles precisam ver em nós a diferença. E qual é a diferença que você tem visto aí? A diferença das coisas que tem minado, às vezes, a sociedade, tem minado a nossa casa. Se você ligar a televisão em certas coisas, aquilo cai dentro da sua sala, e o que você faz? O que nós vamos fazer? Pela graça de Deus, eu tenho evitado televisão já há algum tempo. Jornal Nacional, esses jornais aí, vêm trazer as coisas para dentro da sua casa e vêm trazer aquele murundu, aquela sujeira para os seus ouvidos, para os nossos ouvidos. Não que você não tenha que saber das notícias, mas você tem que saber como que você escuta. Dependendo do que aquilo vem trazer para você, aquilo vem trazer desgraça, vem trazer espírito de contenda, desavença, né? Vem trazer as coisas, o pecado traz essas coisas, traz a separação entre você, entre eu e Deus, e aquilo vem trazer dúvida para nós, e às vezes a gente vem com aquilo para a igreja, sentamos aqui no banco e a gente fica só mirando quem está pregando, quem está falando, e ali, ó, esse cara aí está falando a verdade. A verdade está aqui, ó. A verdade é a palavra. A verdade não é o que eu digo. Nós somos somente arautos do rei. O arauto, já foi pregado aqui alguns domingos desses. O arauto, o que o arauto faz? O rei editou, o rei mandou, o arauto tem que sair gritando. Ele tem que sair falando até lá na ponta do reino. Se o reino vai até na Ásia, o arauto tem que ir lá e gritar lá. No mesmo ímpeto que o rei gritou aqui, o arauto tem que ir lá e gritar lá, entendeu? E a palavra do rei, quando o rei fala, tenho dito, essa é a palavra do rei, não importa, abaixo do rei ninguém pode chegar e mudar nada, ninguém pode chegar e mudar nada, e a palavra de Deus é essa, a palavra de Deus para nós nessa manhã. Nós estamos aqui, nós estamos vivendo nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós estamos peregrinos nessa terra, nós não somos dessa terra. E nessa manhã, o apóstolo João falando conosco, através desses versículos, através do versículo 3, 4, 5 e 6, que nós lemos aqui, ele fala sobre o cristão verdadeiro e a identificação para a obediência aos mandamentos cristãos.
Então ele pontua sobre obediência, e nisto sabemos que o conhecemos. E nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Guardar os seus mandamentos aqui é obedecer, é entender a palavra, é ouvir a palavra de Deus e guardar no seu coração e deixar aquela palavra trabalhar em você, aquela palavra te moldar, aquela palavra te trazer à luz aquilo que está escurecido, aquilo que muitas das vezes a gente acha que é normal, aquilo que, isso não tem nada a ver, a minha filha usa, o meu filho usa, eu acho que não tem nada a ver, não tem nada a ver agora, quando tiver com 15, 16 anos, aí ninguém segura. Então a gente precisa ter o discernimento, a gente precisa entender, quando o apóstolo João estava escrevendo aqui, filhinhos, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, no versículo 2, no versículo de número, do capítulo 2, versículo 1, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação para os nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todos no mundo, pelos de todo o mundo. Ou seja, quando ele fala de todo mundo aqui, de todas as pessoas em geral, né? No mundo, aquelas pessoas que reconhecem que Jesus é o advogado, que Jesus morreu naquela cruz, que nós reconhecemos como o primeiro ponto que eu falei, a nossa fé quando está firmada em Cristo, nós reconhecemos quem é o rei, nós reconhecemos quando o rei manda um edito, nós reconhecemos quando o rei deixa para nós algo escrito, nós através do discernimento do Espírito, nós sabemos que aquela palavra foi o Senhor Jesus Cristo quem mandou, não importa o arauto, importa que o rei mandou, e nós como súditos do rei, cristãos súditos do rei, precisamos ter os nossos ouvidos inclinados, e o Senhor está falando sobre obediência, nesses primeiros versículos, sobre a obediência, aquilo que nos faz limpar os ouvidos e entender através da palavra dele, dos mandamentos que o Senhor Jesus Cristo nos deixou, aquilo que nos tira, aquela coisa que nos deixa preso ao mundo, aquilo que deixa obscurecido aquela diferença, aquilo que você acha ou eu vou achar que não tem nada a ver, mas a palavra de Deus, a obediência aos mandamentos, nos faz discernir muito bem. O que você acha disso, daquilo? Vamos para a palavra. Vamos para a palavra, porque o que eu acho não importa, mas o que a palavra diz. Porque não tem como alguém debater com o rei, com o Senhor dos Senhores. Não tem como alguém chegar e debater com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela entra como espada cortante entre a divisão da alma e do espírito. Ela discerne todos os pensamentos, na divisão da alma e do espírito. Qual é a espada que faz isso? Só a espada flamejante do nosso Senhor Jesus. Só a espada poderosa do Senhor Jesus Cristo. E nós como cristãos, que queremos subir aos céus, nós queremos estar com o nosso Cristo, nós precisamos estar separados do mundo. E nos versículos do 7 ao 11, a evidência do amor, o amor fraternal, a evidência na caminhada, a nossa caminhada na luz. Irmãos, não vos escrevo nenhum mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Mandamentos desses que vinham há mais de 2, 3, 4 mil anos, através da vida dos santos profetas, daqueles que escreveram a palavra de Deus, inspirados pelo Espírito. Não mudou, não vai mudar. As estações vão mudar, as eras vão entrar, vai sair neve, vai chegar o sol, vai entrar o verão, as flores vão desabrochar. A palavra de Deus não vai mudar. A palavra de Deus, ela é perpétua, porque foi o nosso Deus quem a escreveu, quem falou, e ela há de se cumprir, queira ou não, ela há de se cumprir. E essa questão dos mandamentos antigos, são mandamentos que o Senhor Jesus Cristo deixou, nós não podemos racionalizar, não podemos tirar faixas aqui,
dessa palavra para nós e falar: isso é para mim. Opa, prosperidade, isso aqui é para mim, hein? E os espinhos? A rosa é linda, né? A rosa é bonita, é linda, mas quando você desce a mão no caule dela, opa, tem espinhos aqui. Quando você pega a rosa, lembre-se de pegar também os espinhos. E para pôr a mão nos espinhos tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Assim é o mundo. O mundo, ele é lindo, né? As coisas que estão lá fora, fulano pode, né? E o Salmo de número 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Você pode ler na tua casa, continuar lendo. Mas a sua lei medita de dia e de noite. E a sua lei, a lei do Senhor, ela é perpétua. Ela é para sempre. Vai se cumprir ali nos céus. Ela é a palavra, ela é o nosso Senhor Jesus Cristo dito na antiguidade. Tudo aponta para Jesus. As promessas que já foram cumpridas, a parte que já foi cumprida do Antigo Testamento, são as leis cerimoniais, apontavam para Jesus. Veio Jesus e cumpriu todas aquelas ordenanças ali nos livros de Levíticos, ali no livro de Números. Então tudo foi cumprido porque Jesus veio e cumpriu a lei. Jesus veio e cumpriu a lei. E através de Jesus, desses mandamentos, nós precisamos entender que o mundo não pode entrar. Nós estamos no mundo. A oração de Jesus lá em Mateus, você pode ler a oração de Jesus Cristo lá, quando Jesus ora pelos discípulos. O que ele fala? Pai, eu não te peço que os tire do mundo. Ele não pede Deus para nos tirar do mundo, mas que Deus nos mantenha vivificados. E essa vivificação é pela palavra de Deus. Nós vamos, se você puder abrir em 2 Crônicas 29, o pastor Ron esteve falando sobre isso ainda essa manhã, e essa palavra sobre purificação. O que nós vamos fazer? Nós temos os mandamentos, e existem momentos que que coisas vão afetar a nossa vida, a nossa caminhada, mas nós vamos deixar aquilo continuar afetando, ou nós vamos parar e vamos limpar? Nós vamos parar e reconhecer que nós precisamos de cura. Nós cantamos aqui que nós cremos que Ele é a cura. Nós vamos reconhecer ou nós vamos continuar deixando aquilo afetar? As coisas cair no nosso lar, cair na nossa casa, e isso não tem nada a ver. 2 Crônicas 29, Ezequias manda purificar o templo. Aqui ele fala de conserto. Ezequias manda purificar o templo. Por quê? Porque Ezequias, ele reconheceu que os seus antepassados, o que eles fizeram? Os anteriores a ele. Está aqui nos versículos 2 Crônicas 29. Vamos aqui, acompanhe comigo aí. Vou começar a ler de cima, do primeiro. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Quando o escritor fala e fez o que era reto aos olhos do Senhor, ele andou nos caminhos, os mandamentos do Senhor. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai Davi. Ele, no ano 1 do seu reinado, no mês 1, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes, os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhes voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram mais nem ofereceram mais holocausto no santuário ao Deus de Israel.
pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Nós estamos vendo aí o mundo vai de mal a pior. Nós estamos vendo aí que o mundo vai de mal a pior. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e as nossas filhas, e as nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Versículo 10. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servires e para serdes seus ministros e para queimardes incenso. Aleluia, Jesus. Deus tem nos chamado. Deus tem nos chamados para fazer a diferença nessa comunidade, para fazermos a diferença no nosso ambiente, na nossa rua, fazemos a diferença no ambiente de trabalho, aonde alguém pede alguma opinião sobre a nossa fé. Nós precisamos estar embasados, nós precisamos, irmãos, de purificação. Aquele rei, ele identificou que tinha sujeira no meio do povo, que tinha sujeira no templo, na casa do Senhor. E nós, como templos do Espírito Santo de Deus, precisamos identificar. Nós queremos mudança, nós queremos limpeza, nós queremos purificação, mas nós precisamos identificar em nós. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Nós somos a casa do Senhor. Ou será que nós estamos bem perfeitos? Porque a casa do Senhor precisa estar sempre adornada. Nós precisamos examinarmos a nós mesmos e entendermos por que a palavra do Senhor o Senhor nos deixou essas palavras, para que nós pudéssemos manter os nossos corações ali, nos mandamentos, sabendo aquilo que o Senhor tem falado conosco, que nós deixarmos aquela palavra vir em direção aos nossos corações. Deus, através desse rei, ele promove grande concerto com o povo de Israel. No versículo 2, ele fez o que era reto, ou seja, ele andou nos mandamentos do Senhor. Ele abriu as portas, no versículo 3, da casa do Senhor e as reparou. Reconheceu a condição que estava às portas da casa do Senhor. Nós precisamos nessa manhã entender, e nós precisamos reparar aquilo que o Senhor requer de nós, discernir a voz do Espírito Santo, reparar as portas. Nós precisamos abrir as portas dos nossos corações, nós precisamos de limpeza. A nossa oração tem sido essa pela manhã, a nossa oração pela noite também tem sido essa, as irmãs às 6 horas da manhã, para que Deus comece grande limpeza por aqui, que comece por aqui pelo altar, que comece pelo altar e venha limpando, para que o que for dito aqui, o que for limpo aqui, reflita na igreja, reflita nos irmãos, para que nós juntos possamos refletir lá fora. E uma coisa que o pastor Ron falou interessante, quando a liderança, quando Deus não consegue transformar a liderança, Deus tira. Deus tira. Então, como líderes, nós precisamos reconhecer que nós precisamos de limpeza. É melhor reconhecer e sermos limpos pelo nosso Senhor, sermos alcançados pelos mandamentos do Senhor, colocar o nosso coração ali em obediência, colocar os nossos corações ali em submissão, colocar a nossa vida em obediência aos mandamentos, o amor a Deus refletido com os nossos irmãos. O apóstolo João fala disso, porque ele via essas coisas dentro da igreja. Então, irmãos, o que nós identificarmos, nós precisamos sanar aquilo, para que aquilo não venha atrapalhar a nossa comunhão. E nós somos igreja do Senhor, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, ouçamos o que o Senhor diz à igreja. A palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz que Ele há de voltar, o Senhor Jesus Cristo vai voltar outra vez aqui, Ele há de estar voltando, sondando os nossos corações. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, como que nós vamos estar? Nós vamos estar com as portas dos nossos corações reparados, nós vamos ter tirado toda a imundícia do átrio, do meio do pátio do nosso templo, vamos ter tirado aquilo, e Deus vai nos levar limpos, ou nós seremos deixados para trás. Nós precisamos entender, precisamos manter
Precisamos colocar o nosso entendimento, o nosso discernimento nisso. Entender que a palavra do Senhor, ela é firme, ela é eficaz, ela fala conosco. E nós precisamos entender. Irmãos, examinemos-nos a nós mesmos nessa manhã. Avaliemos a nossa condição. Em Oséias 6, o último texto que eu quero deixar. Oséias 6, do versículo 1 até o versículo 3. Oséias foi um dos profetas contemporâneos do rei Ezequias. Então, se você olhar no início do capítulo, ele fala, no capítulo 1, palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Então esse aqui foi um dos profetas da época. E olha o que ele diz aqui, no capítulo 6, no versículo do 1 até o 2. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. E ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Glórias a Deus. Isso aqui aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu. Durante 3 dias ele ficou lá. 2 dias, ao terceiro dia ele ressuscitou. O próprio Deus fez as feridas, ligou, ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E naquele grande dia o Senhor há de nos buscar e Ele há de nos vivificar, nos ressuscitar. Nós viveremos diante do Senhor, mas nós precisamos, nessa caminhada nossa, nessa peregrinação, rever os nossos conceitos. Precisamos olhar para os mandamentos do Senhor e saber que nunca é demais nós estamos com os mandamentos do Senhor nos nossos corações, vivendo, sabendo que naquele dia o Senhor há de requerer de nós. O Senhor há de requerer de nós e nós não vamos poder dizer, Senhor, eu preguei em Teu nome, eu fiz grandes milagres em Teu nome, Senhor. Eu fiz coisas que o Senhor, o Teu Espírito, me capacitou para poder fazer aquelas obras. O próprio Senhor Jesus Cristo vai olhar e vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Então, irmãos, nós precisamos entender e deixar o nosso Deus nos limpar, deixar o nosso Deus nos tratar nessa manhã, e que essa palavra fique nos nossos corações. Nós, como igreja do Senhor, entendamos isso, que não importa a intensidade das tempestades, não importa o frio, o calor que está lá fora, nós continuamos seguindo o Senhor Jesus Cristo para os céus. Nós continuamos firmados na palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós continuamos sendo limpos pela palavra, pela água limpa do Espírito Santo, que há de nos apresentar limpos, purificados diante do Senhor naquele grande dia. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer a Deus por esse culto, esses momentos maravilhosos que nós tivemos nessa manhã em adoração ao nosso Deus, em glorificação, em adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos continuar orando para que Deus guarde ali o nosso pastor na viagem. Ele está a trabalho, ele está trabalhando para Deus ali, fazendo a obra do Senhor. E quando o Senhor leva os seus servos para fazer, o Senhor prepara outros para poder continuar a obra aqui. Mesmo que nós somos tão pequenos, mas o Senhor Jesus Cristo é grande. A palavra de Deus, ela continua sendo pregada. Não importa as estações lá fora, não importa o calor, não importa o frio, não importa a tempestade, não importa se o mar está bravio, não importa se o vento está soprando, nós continuaremos olhando para Jesus. Nós vamos continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nós vamos continuar meditando e pesquisando, continuar vivendo os mandamentos que o Senhor Jesus Cristo nos deixou, para que nós possamos assim fugir da aparência do mal, fugir do mundo, para que o mundo esteja lá e nós estejamos caminhando pelo mundo, mas nós não somos de lá. O nosso descanso vai ser ali, naquela glória, na glória que o Senhor Jesus Cristo foi nos preparar. Amém? Vamos orar nessa hora, encerrando o culto. Só um lembrete, lembrando aqui, no dia 25, nessa sexta-feira próxima,
o encontro dos cavalheiros, encontro dos nossos cavalheiros, lembrando que o pastor já tinha marcado isso, né? E tragam também alguém, os irmãos, né? Como as irmãs vão ter o encontro delas na quarta, a gente tem o nosso, né? No dia 25, na sexta, e a gente tem os nossos momentos ali. Você é nosso convidado, são momentos descontraídos que nós aprendemos também nos momentos de descontração, aprendemos a palavra, e a gente, às vezes, tem vezes que a gente fica ali das 2 horas da manhã e ninguém quer ir embora, né? E a gente nem começou a preparar para ir embora, mas é tão bom que nós temos sido vivificados. A gente come junto, a gente senta, a gente conversa, a gente trata de assuntos nossos e a gente também aprende a palavra. Você é nosso convidado, homem, e traga alguém, se você quiser trazer algum amigo, quiser trazer algum jovem, algum idoso, algum ancião que queira ouvir a palavra, alguém que queira estar conosco, traga que nós estamos com as portas abertas. Essa é a casa do Senhor, amém? Vamos orar nesse momento agradecendo a Deus esse culto e pedindo a Deus a graça para a vida do nosso pastor e de toda a comitiva. O irmão Bruno também está com o nosso pastor, trabalhando ali junto. Ele foi também para participar do evento, né? E a família dele está com ele, o pai dele veio de viagem, a mãe, e tem sido bênção. E Deus também abençoe a vida dos pastores que se deslocaram de vários lugares, de todos os lugares do mundo para estar ali. Tem pessoas do Brasil, pastores que vieram da Europa, alguns pastores vieram para estar ali, para poder estarem sendo abençoados pelo Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, ó Deus, pela Tua palavra. Deus querido, nós te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra fala aos nossos corações, ó Deus. E, ó Pai Santo, o Teu Santo Espírito, ó Deus, abre os nossos entendimentos, ó Deus. Ele abre o nosso discernimento para que nós possamos escutar, ó Deus. Pai Santo, por mais, ó Deus querido, que a forma a ser passada, ó Deus, seja diferente, ó Deus, mas a Sua palavra, ó Deus querido, no meio disso tudo, nesses meandros, ó Deus, a Tua palavra é única, ó Pai. A Tua palavra vem, ó Deus querido, tratando, ó Deus querido, com a Tua igreja no passado. A Tua palavra vem tratando, ó Deus querido, com a Tua igreja no presente. E há de continuar tratando, ó Deus, com a Tua igreja, ó Deus querido, no futuro. Pai Santo, toma nas Tuas mãos, ó Deus, as nossas vidas. Toma os nossos corações, ó Deus, em Tuas mãos. Pai Santo, receba a nossa adoração, o nosso culto nessa hora. Leva-nos, ó Deus, embaixo da Tua graça e paz. Pai Santo, que a Tua palavra entre no nosso coração, ó Deus, e faça morada. Entre no nosso coração, ó Deus, e faça-nos, ó Deus, arraigarmos mais na Tua palavra. E faça-nos, ó Deus, frutificar. Criar as folhas verdes, ó Deus, folhas frondosas, ó Deus, que são regadas pela Tua palavra, pelos mandamentos que o Senhor nos deixou. Pai Santo, se conosco, guarda o nosso pastor, ó Deus, ali, na viagem, ó Deus, que ele está, ó Deus querido, fazendo uma viagem a trabalho ao Senhor. Pai Santo, cuida dele, ó Deus querido, de todos os outros pastores que estão ali, o pastor Joel, o pastor, ó Deus querido, José Wellington, ó Deus. Toma nas Tuas mãos todos os pastores que estão ali, ó Deus, trabalhando para Ti, no mesmo intuito, ó Deus, de ver a Tua glória naquele lugar. Pai Santo, toma os irmãos, ó Pai querido, que foram caminhando com eles também, que foram, ó Deus querido, na caminhada, ó Deus querido, na peregrinação, até chegar naquele lugar. Pai Santo, fica conosco, receba a nossa adoração nessa manhã. Guarda-nos, ó Deus, no caminho de retorno. Guarda-nos, ó Deus querido, no caminho de retorno aos lares. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, nessa semana, em o nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus. Toma nas Tuas mãos, ó Deus, o nosso irmão Norman. Toma nas Tuas mãos, ó Deus querido, a saúde dele, ó Deus, está ali hospitalizado, mas Tu sabes de todas as coisas, ó Pai. Pai querido, nós te agradecemos porque a irmã Débora está, ó Deus, na Tua casa hoje, ó Deus. Ela veio, ó Deus querido, cultuar ao Senhor. Pai Santo, e nós Te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado da Tua serva também. Fica conosco. Toma nas Tuas mãos aqueles irmãos que estão acamados, ó Deus, que precisam da Tua bênção, ó Pai, da Tua graça. E nós também precisamos, ó Deus, do Teu amor. Fica conosco. Leva-nos embaixo da Tua graça e paz. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, sejam com toda a igreja, seja com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre, todos digam amém. Amém.